Aponta que é cada vez maior o número de profissionais trabalhando em casa, com total apoio dos empregadores. No Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho foi pioneiro nesse tipo de modalidade. Este espaço no apartamento de Dominique se tornou um escritório. Ela é servidora do Tribunal Superior do Trabalho, mas há 1 ano e meio trabalha em casa, onde realiza todas as atividades, acessa os processos digitalizados ou eletrônicos e faz o relatório para o ministro. Tudo isso sem precisar ir ao prédio do TST. A experiência, segundo ela, tem sido muito interessante. Sempre gostei, né, de trabalhar em casa e a flexibilidade de horário, a minha saúde, né, porque a questão porque eu sou asmática e no tribunal fechado, ar-condicionado, né, carpete, então em casa estaria melhor, né? E evitar o trânsito, que já é para mim assim o máximo, né? Quem também adotou o chamado teletrabalho foi Ricardo, jornalista do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Em dezembro do ano passado, ele começou a realizar as atividades profissionais no próprio apartamento. A empresa forneceu toda a estrutura para o funcionário: computador, telefone, internet e até apoio para os pés. Mas Ricardo também precisa cumprir metas. Eu acho que a produtividade até aumenta, né? Porque o teletrabalho, você tem muito foco no que você está fazendo. Então, eu trabalho por tarefa, eu trabalho por projeto, né? Eu sei que eu tenho que fazer determinada coisa, que eu tenho que entregar determinado dia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2012, mais de 19 milhões de brasileiros já trabalhavam em casa. No Judiciário, o TST foi pioneiro na iniciativa e, em 2012, publicou uma resolução regulamentando o teletrabalho. O superintendente de gestão de pessoas do SERPRO explica que já há 119 funcionários da empresa em todo o Brasil trabalhando dessa forma. Segundo ele, certos pontos são analisados para definir quem pode prestar serviço fora da empresa. Primeiro, ele é orientado por uma norma interna que orienta os principais critérios e depois ocorre o processo seletivo. A empresa determina quais unidades organizacionais poderão se utilizar da norma, ou seja, de forma ampla. As unidades se pronunciam de quanto às vagas, né? E logo em seguida é realizado o processo seletivo naquelas unidades organizacionais onde o processo vai ocorrer efetivamente, as pessoas se candidatam livremente para a modalidade. Bom, como a gente vê na reportagem, comodidade, mas também requer algumas coisas, né, doutor? Sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com o doutor Cláudio Santos, advogado trabalhista. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Bom, uma comodidade que é difícil de ter um controle, né? Como, por exemplo, provar a carga horária de trabalho, que a pessoa trabalhou em casa 5, 7, 8 horas. Esse é um tema que já vinha sendo ocupado pelo direito do trabalho e que em 2011 houve uma alteração na CLT para equiparar esses meios de controle, aquele trabalho realizado na empresa e aquele realizado em domicílio ou à distância. O que, de fato, vai gerar problemas e o judiciário será chamado a resolver é a questão do controle. Como controlar a jornada desse empregado que não está no local de trabalho, sob o olhar do empregador, mas sim à distância, mediante um contato informatizado. Preciso estar bem claro no contrato de trabalho, nessa relação, como se dará esse controle. Hoje a informática já permite, no momento que você loga a sua senha na máquina, no computador, no momento que você para de trabalhar, tem e-mails, mensagens que você consegue controlar o horário. Isso vai depender da produção de provas se porventura vier a ser questionado perante o Poder Judiciário. E é uma questão de confiança também, né? Sim, sem dúvida. Como é uma relação bilateral, o contrato significa duas vontades que, né, concordaram em prestar aquele serviço. Então, tem que haver por parte do trabalhador e do empregador essa confiança que você se refere para que aquilo que for registrado, aquilo que for repassado, corresponda efetivamente ao que foi trabalhado, ao que foi produzido. No caso de hora extra, como que o empregado justifica, né, comprova essa hora extra e como que a empresa fiscaliza, sabe que ele trabalhou determinadas horas a mais do que a carga horária dele? Existe um controle ou é difícil? Esses são os mecanismos que a informática proporciona para para essa modalidade de controle. Geralmente, mensagem tem horário, ligações, você tem horário. Quando você acessa o computador, você consegue identificar. Hoje já se permite que você, extrapolando a jornada contratual, né, ou aquela legal prevista de 8 horas diárias e 44 semanais, você tenha o trabalho sobre a jornada.
uma grande questão é o intervalo, né? Como você vai fiscalizar o intervalo dentro da jornada, o intervalo entre uma jornada e outra. Existem empresas, após 2011, que simplesmente, a partir de determinado horário, o empregado não consegue mais acessar o sistema da empresa. Ele pode até tentar entrar no sistema de computador, que ele não vai ter acesso, exatamente para evitar essa discussão, para que o trabalhador trabalhe além da sua jornada, além do que foi contratado. Às vezes a gente está citando casos, né, de empresas que têm a informática, né, acesso a computador. No caso de uma atividade mais simples, por exemplo. Pois é, esse é o trabalho em domicílio, aquele que é feito na casa. Isso já existia, confecções, várias atividades econômicas trabalham com essa sistemática. E também vai do controle. Muitas vezes você controla a produção por peça, muitas vezes você controla o horário efetivamente que a pessoa registra, mas de fato aquilo que você se referia, Fred, no início é a questão da confiança, né? Há que se ter nessa relação uma confiança muito grande para que não haja prejuízo nem para o trabalhador, nem para o empregador, porque o objetivo maior é o emprego e a produção para aquela empresa. Imaginando um caso, doutor Cláudio, de uma funcionária, ela está trabalhando em casa e no meio do trabalho ela sai para fazer uma comida, por exemplo, e ela sofre um acidente na cozinha. É um acidente de trabalho ou não? A princípio não, porque eles têm que estar relacionados com a atividade laboral ou como a legislação expressamente prevê, o caso do deslocamento, né, que se houver um acidente para efeitos da legislação trabalhista é acidente de trabalho, é considerado como se se ela está em horário de trabalho. Ela está no intervalo para a sua refeição. Então, a princípio não seria, mas a discussão vai ser levada ao Poder Judiciário se porventura isso acontecer. Ele sobe uma escada, cai, quebra a perna, ou quebra o braço que está trabalhando, né? Em tese, ele estando no ambiente domiciliar, né, se aplica a legislação que nós temos previdenciária e trabalhista para ele também. Então, poderá sim vir a ser caracterizado como acidente de trabalho. Tem que se ter muito cuidado em relação a isso e deixar bem claro no contrato de trabalho. Tá certo, doutor Cláudio Santos. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.